Vale a pena correr uma maratona quando ninguém tá te obrigando a correr, quando o mundo parece desmoronar bem no meio da sua preparação, quando o corpo tá cansado. Eu não sei como que eu vou correr 21 quilômetros, cara. Meu Deus, nem congela a perna, vai. Essa sou eu, cruzando a linha de chegada da minha primeira maratona. 21 quilômetros sem caminhar nenhuma vez. Não parece, mas eu me preparei sozinha, em 2 meses e meio. Sem treinador, sem tênis de placa, sem apoio técnico. Treinei em silêncio, sofri com dores musculares. Só parece que um caminhão passou por cima de mim, deu a ré. E no meio do caminho, eu ainda perdi meu pai. Nesse vídeo, você vai ver o que ninguém mostra de uma maratona. O depois. Como uma corredora merece ser tratada. Manhã digna de uma meia maratonista. Após a sua estreia. Nossa, rolou até uma bandeja. Nossa, eu vou comer tudo isso? Meu Deus do céu. Vai comer mais que eu. Que momento. As frutas te ajudam. Olha só, pós-corrida, o joelho todo inflamado. Tem uma bola aqui, uma bola aqui. E isso aqui é normal isso. É normal inflamar o joelho porque eu utilizei aquela articulação. Fazer isso de maneira controlada, que é como eu vou fazer, é inclusive saudável, faz bem para a articulação. Isso acontece com quem começa a correr também. Por isso que não pode começar correndo já longas distâncias, porque, por exemplo, quando eu comecei a correr, quando eu corri 5 quilômetros pela primeira vez, o meu joelho inflamou. Aquilo era demais pro meu joelho. A segunda vez que eu fui correr, ele inflamou, mas um pouquinho menos e tal, até que o meu joelho parou de doer quando eu corro 5 quilômetros. Tipo, eu corro 5 quilômetros e posso ir viver minha vida normalmente depois disso. E depois, quando eu corri 8 quilômetros da primeira vez, meu joelho inflamou. Aí depois, eu conseguia correr até 15 quilômetros sem o joelho inflamar, tranquilo, entendeu? Eu podia correr 15 quilômetros, sair dali e passar o dia andando pra lá e pra cá no shopping, entendeu? O joelho inflama quando a pessoa corre no máximo, entendeu? Por isso que tem que ir começando aos poucos e encontrando o seu máximo e aumentando aos poucos, porque sempre que você aumentar a quilometragem, o joelho inflama. Aí fica um pouco ali, o joelho acostumou, aumenta um pouquinho mais. Sempre sabendo que vai ter essa inflamação no joelho e respeitando isso. Porque se não respeitar, por exemplo, eu corri 21 quilômetros no sábado agora. Se eu já segunda-feira vou fazer meu HIIT da planilha, que tá lá na planilha, que eu tenho entregado a planilha, aí o meu joelho não vai recuperar de toda essa inflamação. Ele tá inflamado em tudo, o joelho todinho tá inflamado. E daí se eu já for correr na segunda-feira, ele não vai recuperar dessa inflamação. E daí eu vou começar a lesionar mais, e daí vai afetando o osso, aí sim é ruim pro joelho. Mas eu não vou nem correr semana que vem. E hoje eu nem vou ficar em pé, hoje eu vou ficar só deitada com gelo. Nossa, isso tá muito bom. Massagem no joelho com um óleo que a gente trouxe da Amazônia. Do jeito que saiu de lá dos ribeirinhos. Veio numa garrafa PET. Garrafinha de água, mais velha que a avó. Óleo de andiroba, 100% puro, natural, orgânico. E é isso que eu venho fazendo sem Instagram também. Então a Bárbara correu a meia maratona, ela tá com o joelho todo inflamado. Ai, minha perna tá fortinha. Aí ela falou assim, nossa, tem gente que... Tinha uma menina lá que correu uma meia maratona semana passada e agora tá correndo outra já uma semana depois. Sim, não, e daí ela tava lá, ela tinha lesionado o tornozelo. Cheia de faixa e não sei o quê. Aí ela tava lá, eu tava lá deitada assim, morrendo, e ela tava lá também. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu contigo? Aí ela falou, eu machuquei meu pé, torci, não sei o que, tá inflamado. Aí ela, e tu? Eu falei, não, só tô tentando sobreviver mesmo. Tipo, eu não tô com dor estranha nenhuma, entendeu? Eu só tô com o joelho inflamado, porque, tipo, é normal inflamar o joelho. Porque inflamava no começo, quando eu comecei a correr também, tipo, eu sei que é normal. Foi a primeira vez que tu fez essa distância. Se eu continuar fazendo essa distância, o meu joelho vai acostumar pra essa distância, entendeu? Daí agora falou assim, nossa, como é que vai correr outra meia maratona já uma semana? Isso aqui lesionou até o osso. Daí eu falei, por isso que quando a gente faz exercício de impacto, o osso, ele se remineraliza mais forte. Causa microlesões no osso também. Se respeita o tempo de descanso. Exatamente, mas aí por isso que tem que respeitar os descansos corretos, porque não é só o músculo. O seu músculo pode até estar recuperado, mas o seu osso e o seu tecido ligamentoso não tá. Exato. Porque são tecidos muito mais densos que demoram muito mais tempo para as proteínas e o que tiver que chegar lá, entendeu? Aí o que as pessoas fazem? Elas vão lá, fazem massagem, liberação miofascial, laser, filho da puterapia, banho gelado, sauna seca, enfim.
Aí elas aliviam a dor. Aí elas não sentem mais dor, elas vão lá e fazem de novo, entendeu? Exato. Daí Só começa a que aí desenvolver dá canelite. mais porrada no Exatamente. tecido que não está recuperado, que é tecido ligamentoso, canelite, desgaste nos ossos. Eu segui uma influencer de corrida no Instagram, por isso que eu falo tanto de influencer, cara. Ela era influencer de corrida, aí eu via que ela corria meia maratona e tal, e ela era lesionada, cheia de fita, tape e tal. Aí eu pensava, nossa, correr essas distâncias aí deve ser, né? Corri uma meia maratona e eu não estou lesionada. Tipo, eu não me lesionei desde que eu comecei a correr. Entendeu? Na verdade, eu me lesionei na outra prova lá que eu fiz, mas porque passou numa parte que tinha paralelepípedo. Tipo, eu já tava cansada. Pensa, no quilômetro 16. Foi o final da prova, o último quilômetro. Exato. Eu tava com um tênis que tinha amortecimento de corrida, por isso que eu falo tanto de tênis de amortecimento de corrida também, porque eu me lesionei por causa de um tênis. E daí passou no paralelepípedo, tipo, o meu pé virou assim, lesionou, o meu joelho já tava lesionado da corrida, lesionou mais ainda o joelho. Assim, não foi uma super lesão, né? Porque foi só eu inflamou. Fiquei um mês recuperando, e daí eu fiquei um mês recuperando sem mexer o joelho, entendeu? É isso, o pessoal não respeita quando lesiona as coisas. Vai lá, bota faixa, bota um monte de coisa pra mascarar a dor e treinar mesmo lesionado, entendeu? Se tá doendo, não pode treinar. Começa a ter desgaste na cabeça dos ossos, começa a ter um monte de problema nos ligamentos. Se tá doendo, tipo, tem que treinar, mas tem que saber como treinar, como fazer um treino pra... Isso eu ensino na plataforma. Exato, porque Aprenda a treinar sozinha. Tem treino pra recuperar a articulação inflamada, entendeu? O treino, não existe treino regenerativo, mas tipo, pra regenerar a articulação, entendeu? O treino que o metabólico tá falando, ele favorece a liberação do líquido sinovial, que é o que ajuda na recuperação da cartilagem, mas tu tem que dar o mesmo tempo de descanso de qualquer forma, entendeu? É só o tipo de exercício que tu vai utilizar no período que estiver recuperando a cartilagem. Exato. O corpo se adapta. Por que a ave tem ossos leves e porosos, que quebram assim, ó? Dá pra quebrar com a mão. Porque elas não têm impacto nenhum. Elas se adaptaram a isso. Elas precisam ser leves? Elas precisam ser leves e elas não têm impacto. Porque às vezes a pessoa treinar com baixa intensidade, o corpo ele pensa assim, bom, isso aqui é o que eu faço todo dia, não tem perigo nenhum, então eu vou estocar. Porque o DNA ele não tem olho. O DNA ele não sabe que a gente não mora mais na selva. A memória do nosso DNA é que alguma hora vai vir perigo. Então ele vai armazenando energia, porque se vier um perigo numa vida pacata dessa aqui, ele acha que você vai se esconder e vai viver ali da gordura que você tem, entendeu? Porque você não corre, você não faz nada nesse sentido. Então qual é a sua melhor chance de sobrevivência? Se esconder e viver da sua gordura. E se você corre, se você desafia o seu corpo pensa, bom, se vier um perigo ele vai correr, ele vai se defender, entendeu? Ele tem um leque de opções, então eu preciso me adaptar a isso, tá pronto pra isso. Aí o osso não pode quebrar, tem que estar bom pra correr. Não pode estar muito pesado, porque desde que eu comecei a correr, o meu corpo entendeu que ela 3 vezes na semana ela vai fazer essa desgraça aqui. Ela vai caçar uma jaguatirica. Ela vai caçar uma jaguatirica. Então eu preciso ser leve. Então minhas coxas diminuíram de tamanho, graças a Deus. Porque era complicado, sabe? Uma raspando na outra. E também tem isso, eles também se adaptam à quantidade que você corre. Então, quanto mais longo você corre, mais fina vai ser sua perna. Você precisa aguentar muito tempo, então se você for muito pesado, você não aguenta. Quanto mais rápido você corre, mais forte vai ser sua perna, porque você precisa de explosão. Hoje já é terça-feira, a corrida foi no sábado. Terminei de gravar esse vídeo só hoje, porque realmente eu tava morta. No domingo, eu cheguei em casa, a gente chegou em casa meia-noite. Tomei banho, lavei o cabelo. Quando eu deitei na cama, eu tava com tanto frio. Por quê? Porque minha imunidade baixou. Quando nós fizemos atividade que exige muito do nosso sistema, a imunidade baixa, porque o corpo precisa se recuperar daquilo que você tem. Aí vocês devem estar pensando, faz sentido, ela correu uma meia maratona. Sim, isso é o máximo pro meu corpo. Mas pra Maria, que vai começar a treinar, que vai começar a correr, que vai começar a fazer HIIT agora, qualquer coisa que a Maria fizer já é o máximo pra ela. Então tem que ficar muito atento à sua imunidade, que quando você começar a treinar, a sua imunidade ela baixa, só que daí você tem a inteligência pra não ficar doente. Por quê? No sábado eu deitei, minha imunidade baixou, eu tava com muito frio, deitei encolhida aqui, tive que botar mais coberto, eu tava branca. Quem ia pra balada quando era mais jovem
vai me entender. Parecia que eu tinha ido pra balada, fiquei a noite inteira dançando pra lá e pra cá, fui pro after, bebi todas, parecia que eu tava no outro dia de ressaca, eu tava me sentindo assim, só que sem a dor de cabeça da ressaca, né? Na madrugada, domingo, eu acordei pra ir no banheiro, quando eu levantei, quase que eu caí, que a minha perna tava burra, entendeu? Então eu fui me arrastando até o banheiro, voltei. No domingo de manhã eu falei assim, Gui, eu não vou conseguir descer a escada, você vai ter que me ajudar, você vai ter que trazer comida aqui pra mim, em cima pra mim, pode ser? Aí ele topou e ele cuidou de mim. Eu dormia, acordava, trocava uma palavrinha, virava pro outro lado, dormia de novo. Eu só acordava pra virar de lado. E daí quando eu acordava, se tinha comida, eu comia e virava de lado. Eu fui inteligente, eu nutri o meu corpo paradinho ali. Eu não fui pra rua já, querer fazer uma caminhada. Não, eu fiquei deitada na cama, porque eu estava com sintomas de imunidade baixa. E só nutrindo o corpo. Eu sentia a comida que eu comia fazer assim, ó. Meu corpo uma esponja. Como é bom. Como é bom a gente poder identificar que o que a gente tá comendo tá nutrindo o corpo, ao invés de ficar, ai meu Deus, eu vou engordar, isso engorda, isso engorda. Aí dormi o domingo inteiro, à noite não tive problema nenhum pra dormir também, dormi também. Na segunda-feira de manhã eu ainda estava acabada, eu fiquei acabada assim, de não conseguir levantar da cama até segunda-feira, meio-dia. Ou seja, eu terminei de correr sábado à noite, eu demorei 1 dia e meio pra me recuperar de uma maratona de 21 km e eu já tô bem. Se eu quisesse, eu podia correr hoje, mas eu não vou porque eu sei que o meu corpo precisa se recuperar. Por mais que eu esteja me sentindo bem, o meu corpo ainda não está recuperado. Eu quero trazer mais vídeos sobre esse assunto pra poder me aprofundar mais, porque eu percebi muita coisa que eu estudo na prática e foi bem legal perceber isso. Primeiro, deixa eu mostrar a medalha. E isso aqui é a medalha, é um cordão com um símbolo da Nike e ele abre aqui, ó. Coloca. Achei bem legal, bem tendência. Gostei. É muito legal correr uma meia maratona. A largada era pra ter acontecido às 6h30, mas atrasou. Eu comecei a correr umas 7 horas. Do começo até o quilômetro 10, 11, parecia que eu tinha acabado de começar. Sabe quando você começa a correr e daí você olha no relógio e já passou 2,5 km? Eu tava correndo, eu olhei, tinha passado 2,3 km. Eu pensei, nossa, que rápido, tomara que seja rápido assim até o fim. E daí foi muito legal. Tinha as pessoas com cartazes, apoiando, né, pessoas que eles conheciam, mas tinha gente ali que não conhecia ninguém e tava só apoiando o evento mesmo. E eu achei isso muito legal. Eu não senti que eu tava correndo, tipo, eu olhei 2,3 km, quando eu olhei de novo já tava na metade, já tava voltando, porque a gente ia, depois virava a volta e voltava pelo mesmo caminho, já tava virando a volta ali. Quando começou a voltar, eu fui mais uns 2 km tranquila. Quando deu ali 12, 13 km, daí o cansaço veio. Chegou a passar pela minha cabeça que talvez eu não iria conseguir terminar por 1 segundo, mas depois eu lembrei que eu estou sim que eu estava muito preparada e lembrei de vocês, lembrei das minhas topíssimas, lembrei que eu não podia deixar vocês na mão, lembrei que eu queria provar que não precisa disso tudo que as blogueiras vendem pra vocês pra conseguir correr, porque quando eu comecei a correr só pra fazer cardio 1 ano e meio atrás. Eu não sabia nada de corrida, eu não sabia nem o que era pace. Comecei a correr sozinha e hoje, 1 ano e meio depois, eu corri a minha primeira meia maratona sem quebrar, sem canelite, sem lesão, sem fisioterapeuta, sem nutricionista, sem planilha, sem nada. Eu me preparei sozinha para uma meia maratona. E faz 1 ano e meio que eu comecei a correr. E eu tô muito orgulhosa. Sim, eu estou me achando. Eu vi um vídeo de uma moça aqui no YouTube falando pra você se inscrever na sua primeira prova, pra daí você se preparar pra prova e chegar no dia da prova pra ter aquela motivação. Mas eu não acho isso certo. Você já vai ter a motivação errada desde o começo pra começar a correr. E daí você entra naquele grupo de pessoas que se inscreve numa meia maratona, se prepara em 6, 3 meses, corre a meia maratona, se lesiona, se quebra, não consegue mais ver corrida na frente por alguns meses, para de correr e fica naquele ciclo. Se inscreve em maratona, se lesiona, não consegue mais correr. Eu aconselho a começar a correr como eu corri e como eu ensino as minhas alunas a começar a correr, que é fazendo tiro. Eu posso trazer um vídeo aqui pra vocês, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, contando o passo a passo de como eu fiz pra me preparar pra meia maratona sozinha, como eu aprendi a correr sozinha, porque eu quero acabar com essa desinformação que as blogueiras estão espalhando por aí. As marcas, elas querem vender, e daí elas entram em contato com as blogueiras, e as blogueiras divulgam coisas... Não é nem coisa que não funciona, é coisa que não precisa. Por exemplo, um tênis de corrida. Eu vou comprar um tênis de corrida Nike Alpha Fly Premium Plus Disney mais Premium. Vou comprar esse tênis, mas eu vou usar o tênis no dia da prova da corrida.
E não como as blogueiras usam pra fazer rodagem, que elas falam pra fazer. Eu treino o meu tênis que eu treinei para a maratona, é um tênis sem tecnologia nenhuma de corrida. Tênis flexível, leve, não tem tecnologia. Esse aqui é o Free Metcon. Ele é feito para musculação. Ele dá a sensação de pé no chão, de como se estivesse descalço. Meus treinos eu faço com isso. A maratona eu fiz com esse aqui, ó. Que ele é um tênis de corrida. Um dos mais basiquinhos, ele não tem tanta tecnologia que te impulsiona pra frente, porque esses tênis de corrida, gente, eu tava conversando com uma amiga aqui agora e ela disse que tem tênis que é até proibido em provas, não sei se é verdade, mas porque o tênis, ele ajuda mesmo. Então, dessa vez eu corri a maratona, meia maratona, 2 horas e 19 com este tênis aqui que tem um pouco de tecnologia de corrida. Mas a minha próxima maratona, que vai ser ano que vem, eu acho, ou talvez final do ano, né, porque tem 6 meses ainda, vai ser com um tênis pro de corrida, porque eu quero começar a incomodar. Quero começar a incomodar nessas corridas, entendeu? Então é isso, tenho muita coisa pra falar ainda, mas vou deixar pra falar no próximo vídeo. Não esquece de deixar um like e comenta aqui, parabéns topíssima, que você sempre acreditou, você sempre soube que eu ia conseguir, ou se você duvidou. Até o próximo vídeo.